Boa tarde, senhores vereadores. Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão. Peço ao secretário vereador Hans que faça a leitura de um texto bíblico. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Leitura do trecho bíblico de hoje, Provérbios 1, 8. Exortação do sábio educador. Ouve, meu filho, a instrução do teu pai. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Obrigado. Favor a leitura da ata anterior. Vamos à leitura da ata anterior. A ata número 44 de 2020. Aos 24 dias do mês de novembro do ano de 2020, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a 43ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa, 17ª Legislatura, da Câmara Municipal de Lajeado. A sessão foi realizada de forma presencial, conforme estabelece o Decreto Legislativo número 100/04 de 2020. Presentes os seguintes vereadores: Lorival Everlin dos Santos Silveira, Sérgio Luiz Knipoff, Carlos Eduardo Ranzi, Sérgio Miguel Rambo, Paulo Adriano da Silva, Antônio Nilson José Duarte, Eudo Paulo Salve, Mariela Fernanda Portes Dornelles, Hernani Teixeira da Silva, Valdir Blau, Daiane Fernanda Bauer, Antônio Marcos Schaefer, Fabiano Bergman, Valdir Sérgio Guiche e Arilene Maria Dalmoro. Verificada a presença do número regimental, senhor presidente, Lorival Everlin dos Santos Silveira abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. Secretário da mesa, vereador Carlos Eduardo Ranzi, leu um texto da Sagrada Escritura. Em seguida, o senhor presidente convidou o suplente de vereador, Daiane Fernanda Bauer, para tomar posse, em conformidade com o atestado médico do vereador Ederson Fernando Spor, e solicitou à suplente que, de pé, estendesse a mão direita para responder: assim eu prometo. Ao seguinte juramento regimental por ele pronunciado: prometo cumprir a lei orgânica, leis da União, do Estado e do município, e exercer meu cargo sob as inspirações do patriotismo, da legalidade e da honra. A vereadora respondeu: assim eu prometo. O vereador presidente Lorival Everlin dos Santos Silveira declarou empossada a vereadora Daiane Fernanda Bauer. Na continuidade, foi feito um minuto de silêncio in memoriam aos senhores Ítalo Reale, Marcelo Azambuja Chaves e da senhora Terezinha Tessman. A ata número 43 de 2020 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente conforme o boletim número 43 de 2020, anexo. Nada mais a tratar, senhor presidente. Após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 1º de dezembro de 2020, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo senhor presidente, vice-presidente e secretário da mesa. Lajeado, 24 de novembro de 2020. Carlos Eduardo Ranzi, secretário. Sérgio Luiz Knipoff, vice-presidente. Lorival Everlin dos Santos Silveira, presidente. Essa é a nossa ata. Alguém tem alguma alteração a fazer na ata? Ata em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. A ata aprovada por todos os senhores vereadores. Favor a leitura do boletim. Nosso boletim, nosso expediente, sessão ordinária realizada no dia 1º/12 de 2020. Boletim número 4404 de 2020. Expediente. Poder Executivo, projeto de lei número 111/04/2020, altera a lei 2.714, de 31 de dezembro de 1973, que institui o Código Tributário do município de Lajeado. Projeto de lei número 112, altera a lei número 10.803, de 29 de março de 2019, que autoriza o Poder Executivo a desafetar a destinação de área institucional, afetar para bem dominial e permutar imóvel de propriedade do município de Lajeado por imóvel de propriedade de Agrocomercial Clã Ilimitada. Ofício 613, resposta ao ofício 613 do vereador Eudo Paulo Salve. Ofício 617 do vereador Sérgio Miguel Rambo.
Ofício 618, do vereador Ederson Fernando Spor. Em atenção ao ofício 613, a Secretaria de Segurança Pública informa que as sugestões serão analisadas quanto à viabilidade de sua implantação. Ofício 617 informa que a referida sugestão deve ser analisada pela ASOVAN, Associação de Vans de Lajeado. Em relação ao ofício 618, informa que o referido local teve sinalização reforçada a fim de evitar acidentes. Ofício 614, resposta aos ofícios 641 e 650 do vereador Sérgio Miguel Rambo. Ofício 644 do vereador Antônio Marcos Schaeffer. Em atenção ao ofício 641, a Secretaria de Segurança Pública informa que as referidas faixas elevadas estão de acordo com a resolução CONTRAN. Quanto ao ofício 650, informa que o mesmo foi respondido através do ofício 613 de 2020. Em relação ao ofício 644, informa que realizou vistorias nos veículos da concessionária de transporte urbano coletivo e verificou que a denúncia não procede. Ofício 616, em resposta ao ofício 620, do vereador Carlos Eduardo Ranzi, a Secretaria de Administração informa que não basta a mera existência de fibra ótica no município para viabilizar a telefonia IP. Ofício 618. Em resposta ao ofício 568 do vereador Carlos Eduardo Ranzi, a Procuradoria-Geral do município informa que todos os contratos de locação do município estão publicados no Diário Oficial do município. Ofício 620, em resposta ao ofício 609 do vereador Hildo Paulo Salve, ao ofício 610 do vereador Antônio Marcos Schaeffer. Em atenção ao ofício 609, a Secretaria da Fazenda informa que as informações solicitadas são protegidas por sigilo fiscal. Quanto ao ofício 610, informa que os lançamentos de contribuição de melhoria observam a legislação vigente. Ofício 625, resposta ao ofício 632 do vereador Lorival Everlin dos Santos Silveira. Secretaria de Administração informa que o pedido resta inviabilizado, pois em ano eleitoral está vedada a distribuição de bens e valores. Ofício 626, resposta ao ofício 638 do vereador Lorival Everlin dos Santos Silveira. A administração agradece a sugestão e informa que a Secretaria de Planejamento e Urbanismo está realizando estudos pertinentes a fim de viabilizar o projeto em questão. Ofício 627, resposta ao ofício 640 do vereador Sérgio Miguel Rambo. Secretaria de Obras e Serviços Públicos informa que está avaliando melhor maneira de viabilizar a referida obra. Ofício 628, resposta ao ofício 642 do vereador Sérgio Miguel Rambo e ao ofício 649 do vereador Carlos Eduardo Ranzi. A administração agradece as indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às secretarias competentes para conhecimento e providências cabíveis. Ofício 629-04-2020, resposta aos ofícios 655 a 661 e 662 do vereador Carlos Eduardo Ranzi. Ofício 664 do vereador Fabiano Bergman. Ofício 665 do vereador Nilson Duarte. A administração agradece as indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às secretarias competentes para conhecimento e providências cabíveis. Ofício 633, resposta ao ofício 645 do vereador Antônio Marcos Schaeffer. A administração municipal agradece a indicação e informa que a Secretaria da Administração providenciará o pedido junto à Receita Federal. Estaduais, DAER. Em resposta ao ofício 667 do vereador Lorival Everlin dos Santos Silveira, a Superintendência Regional Lajeado informa que a mesma deverá ser redirecionada para EGR, uma vez que o segmento em tela na rodovia ERS 130 é de competência da mesma. Ofício 308, RGE, resposta ao ofício 636 do vereador Lorival Everlin dos Santos Silveira, Gerência de Obras e Manutenção da RGE, informa que, como não foi relacionado o endereço para a solicitação, assuntos referentes a situações pontuais de substituição de postes deve ser reportada ao consultor de negócios de sua região para a averiguação dos fatos. Entidades, a CIL, em atenção ao ofício 651, referente à realização de plebiscito sobre a abertura de comércio aos domingos. Fabiano Bergman apresenta o projeto de lei CM 71, que concede título de cidadão lajadense,
Hildo Paulo Salve apresenta o projeto de lei CM número 72, denomina de Avenida Décio Martins Costa, a via pública, junto ao Canal do Engenho, ambos lados divisos dos bairros Centro e Hidráulica no município de Lajeado, com início na rótula da Bento Rosa até encontrar a Saldanha Marinho. Lorival Everlin dos Santos Silveira encaminha o projeto de lei CM número 73, denomina de Rua Silvestre Aloysio Reiter, a Rua A do loteamento Reiter, localizado no bairro Floresta. Estão inscritos os seguintes vereadores: Carlos Eduardo Ranzi, Fabiano Bergman, Mariela Portes, Daiane Fernanda Bauer, Hernani Teixeira da Silva, Nilson Duarte, Sérgio Miguel Rambo, Antônio Marcos Schaefer. São esses os inscritos, senhor presidente. Ok, obrigado, secretário. Devido o vereador Éder está com Covid, em suspeita também de Covid, o vereador Sérgio Kinipoff, convido a vereadora Neca para assumir comigo a mesa da vice-presidência. Vai se manifestar? Vereador Valdir Sérgio Guice, vereador Fabiano Bergman, com a palavra por 7 minutos. Abre mão. Vereador Marcos Antônio Schaefer. Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras e quem nos acompanha na casa. E também a todos que nos assistem nas redes sociais. Eu trago um requerimento que solicita ao Poder Executivo que, por um motivo, os postos de saúde de Olarias se encontrassem médico, tá? Tendo em vista que a situação das pessoas que estão lá já é, esses dias atrás, o colega Fabiano também veio aí reclamar, e a reclamação é direta. Imagina também a demora que as pessoas têm que esperar para ter uma consulta médica, e a falta de médico é preciso mudar, colocar o médico o quanto antes lá. Também aqui, eu trago aqui a colocação aqui, junto lá, no bairro Santo Antônio, Novo Tempo 1, Novo Tempo 2, que conserta as pracinhas das crianças. Tendo em vista que o Natal vai chegando, as famílias por lá aguardam as crianças ansiosamente que aqueles brinquedos sejam consertados. Também tem aqui a colocação de sinaleira. O pessoal do bairro Montanha queixa-se muito, principalmente na hora do pique, aí perto da Grapocem, eles não conseguem sair do lugar para o outro, devido ao trânsito sem tempo. Então é preciso que lá se coloque uma sinaleira para que as pessoas consigam ter um trânsito melhor. É só isso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marco Antônio Schaefer. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Daiane. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde aos colegas vereadores. Boa tarde aos funcionários dessa casa, à imprensa e ao público que nos assiste. Eu quero parabenizar o grupo Amigas de Conventos pelo belo trabalho que vem sendo executado desde 2015, que é o Adoce o Natal de uma Criança, o qual eu tenho a honra de participar e dizer que a cada ano ele vem crescendo, com a ajuda de muitos apoiadores
que nos anos passados a gente passava em todas as ruas do bairro com 2 Papai Noéis. Esse ano serão 3 Papai Noéis. Em função da pandemia, a gente achou que talvez não conseguiria fazer tão grande. E eu não vou citar nomes para não esquecer o nome de ninguém, mas quero agradecer profundamente a todos os nossos apoiadores e as pessoas que abraçaram essa ideia. E dizer que vai ser no dia 19 de dezembro. A gente ainda não definiu o horário de saída, mas provavelmente por volta das 15 horas. Vai sair em frente ao Blumen Park. No ano passado, nós fizemos 1.200 pacotinhos, e esse ano a gente pretende fazer 1.500. E não tem preço. Ver a alegria das crianças, é muito gratificante poder ver essas crianças, o brilho nos olhos delas, quando elas veem o Papai Noel passando. Então, muito obrigada a todos envolvidos. Estamos aguardando ansiosos essa data. Um assunto recorrente que preocupa por ser um caso de saúde pública e o risco grande de acidentes é o número de animais abandonados no bairro Conventos, especialmente nos loteamentos mais afastados, que é o Ibiza, o Germânia. Muitas vezes eles se avançam nos motoqueiros, até nas pessoas que passam por ali. Então, é uma coisa bem preocupante. E a gente pede muito para que quem veja alguém abandonando um bichinho naquelas proximidades, na localidade, por favor, denunciem. Denunciem. Até tem o telefone direto aqui, que é o 3982 1222, que é a Secretaria do Meio Ambiente, o Centro de Zoonoses e Vetores. Então, fica aqui o meu pedido, quem puder denunciar, caso vê alguém abandonando, é muito sério, tem muito bichinho abandonado lá. E outro pedido que eu faço para a empresa Expresso Azul, que os moradores de Conventos vêm pedindo muito, é que tenham mais horários de ônibus. Nós estamos no auge da pandemia, só se fala em bandeira vermelha, no número como aumentou expressivamente o número de pessoas contaminadas, e nos horários de pico de manhã e de tarde, que flexibilizassem talvez mais horários ou colocassem mais ônibus à disposição, não sei de que forma pode ser feito isso, mas para que evite o aumento do contágio do vírus. Seria isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Valdir Blau. Vereador Valdir Blau, abriu mão. Vereador Hernani Teixeira. Quero cumprimentar a mesa diretora, os prezados vereadores, as nossas vereadoras, os funcionários que se encontram presentes, a imprensa, escrita, falada, e que nos assistem pelas redes sociais. É o seguinte, depois dessa pandemia, a gente fez mais umas andanças maiores, onde se tem uma série de pedidos, solicitações. Estou encaminhando aqui, requerer Vossa Excelência envio de ofício ao Poder Executivo agradecendo por ter atendido o pedido desse vereador, onde foi instalada a praça de lazer com brinquedos na área verde ao lado do prédio Vale Toscana, no bairro Universitário. Esse vereador reside no bairro Universitário e lá tinha uma área ociosa do município, então a gente encaminhou um pedido para que fosse transformado em uma pracinha de lazer. E realmente foi. Está muito bonito, tem crianças lá brincando, já tem bancos, então as mães podem assistir bem à vontade,
os bebês lá, as crianças, né, brincando naquela praça. É muito importante porque os bairros, todos os bairros deveriam ter praças de lazer. E lá no bairro Universitário nós temos 3 praças de lazer. Pequenas, é verdade, mas 3. Isso é muito bom. Eu estou parabenizando aqui a administração. Também estou agradecendo a administração porque encaminhei nessa casa alguns requerimentos pedindo a construção, instalação de um quebra-mola ou faixa elevada ali na Rua Borges de Medeiros, na esquina da revenda de veículos daqui do colega, né, Schaefer. Mas não fui atendido. Depois constatei, quando houve aquele movimento, que eles fizeram aquela rótula. Então eu entendi que, na verdade, certo, não havia sido atendido porque estava projetada a construção dessa rótula. E ficou maravilhosa aquela rótula ali, na Borges de Medeiros, dá uma impressão de cidade maior do que já é. Então eu tenho comentado e comentei hoje ainda com um funcionário da prefeitura que estava lá próximo, que Lajeado agora tem uma nova entrada de acesso. Lá a outra passa a ser secundária, porque todo mundo que vem de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, enfim, que vem de lá para cá, o acesso é pela Borges de Medeiros e sai no miolo da cidade. Então, é um prazer grande, porque tem um escritório naquela rua ali, e, na verdade, isso embelezou muito a cidade e deu um aspecto de ser maior ainda. Então, eu entendi e agradeço, né? Até me desculpo pelas vezes que bati tanto em cima disso. Também estou pedindo aqui que notifique o proprietário do terreno localizado no início da Avenida Amazonas, em frente à sede atlética da Minuano, no bairro Universitário, para que o mesmo providencie construção de calçada de passeio, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento por falta da mesma, que poderá ocasionar graves acidentes. Encaminhei nesse sentido alguns pedidos, porque eu quero aproveitar a minha estada na Câmara, né, até o final do ano, e não acredito que um sucessor que se tenha naquele bairro, que agora o bairro ficou abandonado, né, vá bater em cima disso. E nós temos lá, eu acho que uma quantidade aí de uns 30 ou 40 terrenos, áreas grandes, vereador Ranzi, de 30 a 40 metros de comprimento ao longo da Avenida Amazonas, com grama. Aí as pessoas vêm no calçado de passeio até um trecho, aí chega ali, é grama. Então, quando chove, embarra, as pessoas, eu já vi senhoras com crianças pela mão tendo que descer daquelas gramas, caminhar no pavimento, né? Na pista de rolamento, pode ocorrer acidentes, e lá tem muita coisa, e eu, como vereador, bati muito nisso, e venho batendo. Quero aproveitar essa finaleira aí, porque vou até o último dia do meu mandato pedir, porque acredito que talvez outra pessoa não vá se interessar como eu, que resido lá, para fazer com que aquilo aparente ser realmente uma avenida transitável, também por pedestres, não só por veículos. Então, nesse sentido, fiz alguns pedidos requerendo que a administração seja mais dura com esse pessoal, para que possa dar com melhores condições aos pedestres. Então, nesse sentido, fiz diversos pedidos. Fiz um levantamento lá e achei que merecia deixar registrado, né, essa interesse da comunidade, né, porque assim não dá. Tem aqui também solicitando para que notifique o proprietário do terreno da esquina localizada na Avenida Amazonas com a Rua Capitão Pedro Siebra, Universitário, para que o mesmo providencie na construção de calçadas de passeio em ambas as ruas, pois os pedestres se obrigam a transitar na pista de rolamento por falta da mesma. Então, estou encaminhando, assim, diversos requerimentos, né, à administração, porque daqui uns dias a gente não está mais aí. Mas, como dizia o meu amigo, meu chefe, meu segundo pai, doutor Ney Arruda, sempre que você quer fazer uma queixa, faça por escrito.
porque somente se rasgarem os papéis para desaparecer, enquanto que só falando se termina assim. Agradeço a oportunidade, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Hernani. Vereadora Mariela Birmão. Vereador Salve. Senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem pelas mídias sociais e aqueles que aqui nos prestigiam. Inicialmente, vereadora Daiane, realmente em conventos e outros locais, é um absurdo o que acontece. As pessoas, quando é um filhotinho, se apega ao bichinho, quando ele cresce, começa a ficar grandinho, uma despesa, já libera em conventos e outros locais, né? Realmente temos que identificar, as pessoas têm que começar, vereadora Neca, a denunciar para que possamos sim, né, terminar com essa questão. E outra, cada vez mais nós precisamos de campanhas de conscientização e do cuidado, do bom cuidado, né, vereador Hanzio, sempre o senhor que batalha nisso, né? A pessoa saber que ela vai adotar um animal, é mais um membro, né, da sua família, não humana, mas do aconchego, do afeto. E quanto é importante um animal para a formação de uma criança. E não só isso, a companhia do idoso e tudo mais. E nós, então, faço coro com Vossa Excelência, sim, nós temos que incentivar que as pessoas denunciem e que quem adota um cachorro, que tenha ele para a vida toda, tá? E logo ali, acho que nós teremos na vereadora Ana também aqui um pilar para a defesa animal, e espero que ela também consiga muito sucesso na causa animal aqui. O vereador Schaeffer estava falando antes de mim ali da montanha, vereador Schaeffer, a questão, tanto ali na Albino Condorfer, quanto nas outras, o João Sebastiani e tudo mais, ali na montanha, aquela parte ali é inviável, e cada vez mais, né, se tornou um gargalo da cidade que precisa a duplicação, e não só isso, peço que a administração faça aquilo que nós aprovamos aqui, não que é por de minha autoria, mas que é a Avenida e Parque Linear do Arroio Encantado, desafogando tanto a Carlos Porfírio quanto a Benjamin Constante. Então, no futuro nós teremos essa facilidade, se for, tem que fazer essa obra, com dinheiro do município, com financiamento que for. Colega Hernani, para finalizar minha fala, senhor presidente, estava falando aqui da nossa entrada da cidade, o parque está ficando bom, aquela rótula. E eu tenho feito uma pesquisa em cima das ruas, porque aquela questão, e Vossas Excelências têm razão, mas a Fialho de Vargas já tem nome. Não, daí agora já encaminhei. Fialho de Vargas, que tem no centro, é Joaquim Fialho de Vargas. Está protocolado também, senhor presidente, para termos uma homenagem a Antônio Fialho de Vargas, lá embaixo. E também peço aos colegas, hoje vai à votação o projeto 037. Eu não esperava ter que, né, solicitar emocionadamente assim, a questão dos colegas votarem, porque lá, quando a decisão de tirar o interstício, senhor presidente, de 2 anos da pessoa falecida para ter uma homenagem, não imaginei que nós poderíamos estar à beira, Hernani, de poder ali junto com o doutor Ney Santos Arruda, que o senhor tanto diz que, né, conviveu e deve a ele, né, praticamente a profissão, o ser que o senhor é, ali de nós podermos também ter uma homenagem, vereador Duarte, ao falecido Ítalo Reale. Não esperar 2 anos, que quando espera 2 anos acontece, vereador Paulo Torre, que nem Nilo Rota, quase 30 anos não tem uma homenagem. Alípio Ifner,
4, 5 anos não tem uma homenagem. E assim nós podemos citar 20, 30, 50 lajadenses, expoentes, tá? Que ajudaram a erguer essa cidade. Então eu peço encarecidamente, vereadora Mariela, Fabiano, Rambo, todos os colegas, votemos para tirar esse interstício e logo aí na frente todos nós possamos assinar um projeto denominando aquela continuidade ali da Décio Martins Costa como Ítalo Reale. Esse é o pedido, um pedido que eu faço para todos os colegas aqui, se possamos fazer isso, então, aprovar hoje e depois, né, juntamente, em conjunto, a gente fazer um projeto em homenagem. No mais, senhor presidente, agradeço pelo espaço a mim dispensado. Obrigado, vereador Salve. Vereador Nilson, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, plenário, a imprensa, as pessoas que nos assistem pelo meio de comunicação, pela rede social. Eu, há um tempo atrás, protocolei para que a prefeitura colocasse placa de sinalização em algumas esquinas, em alguns bairros, e lá no Santo Antônio, duas esquinas que foram colocadas lá, a população que pediu, justificando, dizendo, olha, aqui nessa esquina deu 3 acidentes essa semana, sempre que dá uns acidentes, as pessoas não sabem qual é a preferencial. Fiz a solicitação das placas, a prefeitura colocou lá, logo na sequência colocou as placas, aí os moradores se revoltaram e que disseram que o vereador mandou botar as placas erradas, porque alegam eles que a principal não é aquela rua, seria outra. Pois, passou as eleições, eles foram lá e trocaram as placas agora, fizeram a outra rua, conforme os moradores tinham pedido. Então, não sei o que aconteceu ali, mas ficou ruim para mim. Os moradores acham que é eu que mandei botar a placa errada e que agora fui lá, como eu perdi a eleição, fui lá e troquei as placas. Enfim. Mas também solicitei espaço para falar sobre o monumento bíblico, senhor presidente, e o requerimento 855 de 2020 solicita ao Poder Executivo que faça em Lajeado um monumento bíblico. A comunidade cristã, juntando todo o povo cristão, eu penso que dá aí uns 40% da população de Lajeado, e esse povo cristão, evangélico, católicos, merece um lindo monumento bíblico na cidade de Lajeado, visto que outros município pequeno como Venâncio Aires tem lá um grande e lindo monumento bíblico. Falava isso há uns anos atrás com uma secretaria, pessoal de uma secretaria, dizendo que na Praça do Chafariz já existia ali uma Bíblia em cima de uma pedra, uma grande pedra que tem no chafariz, e que este material sumiu, desapareceu. E naquela ocasião eles fizeram uma chapinha medindo 30 por 30, como se fosse isso aqui, como se fosse uma folha de ofício, assim quase, e bem fininha, uma chapinha, e parafusaram em cima daquela pedra onde tinha essa Bíblia, que eu nunca vi, disseram que tinha lá. Mas para você ver de longe, não tem como ver. Você vê aquela pedra, mas não tem como ver aquela Bíblia em cima da pedra. Tem só se você chegar em cima da pedra mesmo. Então não faz sentido uma cidade tão linda, tendo tantos monumentos como tem a cidade de Lajeado, não ter um monumento bíblico. Então o pedido desse vereador é para que o Executivo crie um projeto, mande para esta casa e que se instale, que se faça em Lajeado um lindo monumento bíblico para a comunidade cristã. Assim como outras cidades têm, Lajeado também precisa ter. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nilson. Vereador Paulo. Vereador Sérgio Miguel Rambo. Senhor presidente, colegas vereadores,
ao pessoal que está aqui nos assistindo, às redes sociais. Hoje recebemos várias respostas de ofício, senhor presidente, mas os mais importantes nós ainda não recebemos, tá? Que seria em relação à BR-386, que a gente está esperando tanto tempo, né? O ofício da CCCR, do DENIT, o pessoal não responde, parece que eles não estão dando valor para nós, para a comunidade lajadense. E sabe-se que tem algo previsto ali, então não se sabe mais a quem recorrer praticamente. Já recorremos a deputados, já recorremos a várias pessoas, órgãos do DENIT, e ainda não responderam para a comunidade lajadense. Eu acho que está tudo acertado dentro de gabinete, se alguém fez algum acerto com eles, para eles não precisar responder para o povo de Olaria, do Centenário e aquela região. Outro assunto que me traz ali é a questão de uma carta, de um ofício que a gente recebeu, resposta da CIL em relação ao plebiscito sobre a liberdade econômica, sobre a abertura do comércio aos domingos. Eu acho que não haveria necessidade de dizer isso, porque a gente sabe que várias entidades, vereador Valdir Blau, já vieram pressionar os vereadores para ter uns projetos aprovados aqui, vieram inclusive com faixas, sentaram aqui pressionando, alguns projetos que eram de interesse de algumas pessoas e não totalmente da sociedade lajadense. Agora que seria de intenção de toda a sociedade lajadense, quer se omitir a participação da população lajadense. Eu acho que é tão simples fazer isso aí, e não há nada demais nisso, é simples chegar ali, mostrar, fazer numa boa. Nós não temos essa obrigação de fazermos simplesmente decidir por nossa conta, nós temos que ouvir a população. E a forma de ouvir a população não é esperarmos faixas estendidas aqui dentro, ou mesmo sendo colocado para a nossa frente, pressionar, como nós fomos pressionados no plano diretor, como nós fomos pressionados de outras questões que tivemos que manter-nos firmes para votarmos de acordo com a nossa consciência, de acordo com a realidade do município e da possibilidade do município. E agora nós teríamos essa oportunidade da sociedade de dizer sim ou não. E eu acho que o pessoal tem medo do povo. Eles só gostam do povo quando é para pagar conta. Agora, quando é para participação popular, eles não querem. O vereador Schaeffer tem razão, quando ele fala, às vezes, parece que vocês querem se esconder e só aparecer de 4 em 4 anos. Então, nós temos aqui essa oportunidade de fazer. E eu pediria, vereador presidente, já que as entidades não querem fazer, que são as mais interessadas, que a Câmara, então, assuma e faça um plebiscito na Júlia de Castilhos, é simples de fazer, dá para colocar ali, sim ou não, ouvir mais ou menos a posição da população lajadense. Então, cada um pode ir lá se manifestar tranquilamente e não vai agredir ninguém, não vai ofender ninguém. Escutar o povo não faz mal para ninguém, todo mundo a gente sabe disso. Porque a gente sabe, se tivesse escutado o povo, o vereador Marcos Schaeffer já falou hoje, do médico que está faltando bairrolias. Faz mais de 60 dias que a gente pediu isso. Faz mais de 40 que eu falei que tinha gente que tinha que esperar 40 dias para regularizar o remédio que estão tomando, para o médico acertar a receita. E ainda não foi feito. E ainda não veio nem resposta de ofício, nem no papel não veio. Provavelmente pela enfermidade do secretário da Saúde, ele não deve ter recebido ofício. Eu acredito que não, né? Porque ele é uma pessoa de boa índole, a gente conhece ele, muito interessado, ele não deve ter nem recebido esse ofício. Então, sei que mais vereadores já falaram sobre isso. Agora, ter que gastar saliva e pressão para dizer que tem que regularizar uma receita para tomar um remédio correto, o pessoal não aguenta mais, o pessoal está cansado dessas questões aí que estão acontecendo, porque simplesmente parece que volta daqui a 40 dias. Gente do céu, daqui a 40 dias, se são 2 comprimidos por dia que o paciente tem que tomar, são 80 comprimidos tomados, vereador Blau, de maneira errada. E quanto que é só regular lá, dar a receita correta para conseguir fazer a coisa certa. E daí, para que tira o médico dos postos dos bairros mais distantes? Para pegar ônibus, para ir embora, para não ficar lá, se fazer uma economia meio que se disfarçada que se fala. Não, que ele vai então no médico particular e vai conseguir regularizar a receita. Mas nós pedimos isso há 60 dias atrás, ainda não recebemos resposta do ofício e ainda também não estamos satisfeitos com o que está sendo feito. Simplesmente parece que sumiu os médicos depois das eleições totalmente. Quanto aos projetos de lei que hoje estão em discussão, eu acho que todos são de suma importância e eu gostaria que fossem realmente feitos debates em relação a isso. Várias questões, o do Sábio levantou, o presidente levantou projeto de lei também, que é fácil de nossa discussão, sábia e em dia, ali, porque para não ficar projeto de lei para o ano que vem, que não precisa, que daí, segundo
entidades dizendo que vem uma nova Câmara de Vereadores, representa a novidade no mercado, a novidade das pessoas, o que a atualização que as pessoas pensam, né? Então, eu acho que assim, ó, é meio esquisito. Então, quando se quer escutar a população do que ela pensa, a gente não quer dar chance para ela falar, para ela ter a oportunidade de se manifestar. Então, é uma questão simples de querer e simplesmente fazer com toda tranquilidade, não ter medo somente do povo na hora das eleições, tá? Se é isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Hansi. Com a palavra, vereador Hans. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, claro que todo mundo que está aqui quer uma cidade melhor. E a gente vai imaginar que os vereadores acabam sendo o extrato do que a comunidade espera que seja feito. Viu a resposta da Sil ali, que quebrou os pratos com os vereadores, né? Pelo menos os dessa legislatura. A palavra dada é mais ou menos como uma flecha lançada, né? Não tem como pegar ela de volta, né? Então, apostou muito mais nos próximos vereadores do que nesses. Ficou os parabéns aí pelo posicionamento da entidade. Vamos lá. Eu vou começar falando de um corolário. Corolário é toda vez que tu tem uma coisa que tu acredita que é certa, que é boa, que é válida, e aí tu tem que demonstrar que aquilo, de fato, é verdade. É uma rodinha, né? Aí eu mando um ofício, faço um registro, sem passar pela Câmara de Vereadores, né, direto na ouvidoria, pedindo para a Prefeitura que pinte ali na Zona Azul, né, onde é que tem aquelas pinturas de idoso, de cadeirante, onde é que qualquer pessoa normalmente não pode estacionar se ela não estiver enquadrada numa dessas situações, né? Se ela não tiver uma deficiência ou então se ela não for acima de determinada idade. Isso, o chão é da Prefeitura, é da rua, né? Aí a Prefeitura me responde que isso é atribuição da Estacione, porque é uma área azul. Vocês vejam, a Prefeitura multa alguém por meio dos azulzinhos, né, dos fiscais de trânsito, porque eles estão estacionando num lugar onde é que eles não deveriam estar estacionando. A Prefeitura concede um espaço para ser cobrado para a empresa Estacione. E a Prefeitura, em vez de cobrar da Estacione que ela faça de melhor maneira possível a pintura, a manutenção daqueles espaços, não. Ela deixa que aquilo lá chegue num ponto onde é que as pessoas não vão ver a pintura no chão para poder continuar cobrando a multa. É vergonhoso isso é um corolário da desgraça. E aí, então, eu estou encaminhando hoje o ofício, porque a Prefeitura se basta em me responder que não é atribuição dela, mas é um serviço que ela concede. Me desculpe, acho que vai ser a última vez que eu vou usar isso, pelo menos nesse mandato, mas é vergonhoso. É vergonhoso. É de pegar e fechar as portas e não ir mais trabalhar. Não na Prefeitura, né? Mas vamos lá. Reunião com os moradores, pedindo uma faixa elevada na Érico Weber. A gente já cansou de pedir, né, as faixas elevadas, e a Prefeitura ela não disponibiliza a reunião, a ata das reuniões dos conselhos. Os conselhos públicos municipais são ocultos. A gente não sabe o que se decidiu lá. E nós passamos como quem está tentando atirar uma pedra para o outro lado de um muro. Esse muro tem 5 metros de altura, do outro lado está escuro, e você tem que acertar uma pedrinha dentro de um copo. Só tem um copo do outro lado. Então, quando a gente pede para colocar uma lombada em algum lugar, é mais ou menos que nem a gente tentar acertar aquele copinho do outro lado desse muro. Porque a gente não sabe se outro vereador já pediu, qual foi a resposta e qual foi o argumento para não colocar aquela lombofaixa. Aquela segurança, na realidade, vão deixar de usar esse dispositivo de lombada, de lombofaixa, de obstáculo, para a garantia da segurança das pessoas que usam aqueles lugares. Todos os dias, a gente olha para o horizonte e aquilo acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Todos os dias, milhares de pessoas passam ali por perto da Ponte Seca. Todos os dias, um monte de gente passa por um buraco que tem ali, porque foi colocado camadas de asfalto em cima de camadas de asfalto, e aquela grade acabou ficando mais baixa, onde é que a água escoa. Aliás, nem escoa muitas vezes para aquele lugar. Isso fez parte do nosso horizonte durante muito tempo. A gente achou essas coisas que fossem normais ao longo do tempo. É preciso realmente que as coisas sejam trocadas muitas vezes para que aquilo deixe de ser normal. Daqui a pouco é o ponto de vista, é a pessoa que está olhando. Daqui a pouco a secretaria não tem observado algumas situações dessas, onde as pessoas têm caído de carro, têm caído de moto, têm caído de bicicleta, enfim. Mas tem que ser feito. Não precisaria um ofício para demonstrar isso.
De novo, é o corolário da desgraça. Vamos esperar cair, vamos esperar se quebrar, daí alguém vai ter um emprego de mecânico. Estou pedindo aqui, eu acompanho o pensamento da vereadora Daiane, ela fala a respeito de ter um telefone para denúncia, né? Eu estou pedindo mais do que isso, estou pedindo um telefone com WhatsApp. Porque as pessoas, geralmente, elas vão largar os animais num horário mais noturno, escuro, difícil de acessar. Eu estou pedindo para que a Prefeitura disponibilize nas lixeiras do nosso município o telefone do recolhimento de entulho, que é onde que as pessoas normalmente acabam depositando entulhos. E nós poderíamos mandar mensagem para a Prefeitura e agilizar esse processo, tantas vezes reclamou aqui o vereador Nilson, e são soluções simples que podem ser aplicadas no município. Custo baixíssimo, mas tem que ter boa vontade. Estou mandando um ofício para a Prefeitura pedindo a respeito, e eu acho que foi um erro nosso, nós termos aprovado o projeto de lei da zeladoria das calçadas do jeito que nós aprovamos, porque não tem transparência pública naquilo ali. Nós não sabemos quais calçadas foram feitas, se eram apenas amigos do rei que receberam essa pavimentação, ou se foram todas as pessoas, ou se não foi ninguém. Porque eu pedi isso para a Prefeitura e ela acabou me mandando na sessão passada, vergonhosamente, a mensagem justificativa do projeto de lei, que justamente não tinha ido à votação, porque eu tinha feito diversas emendas. E acabou sendo apresentado no dia seguinte, no ano seguinte. Estou pedindo quantos metros já foram feitos, onde foi feito, valor investido pela municipalidade, esse tipo de coisa. Tem mais um monte de requerimento que eu estou encaminhando, senhor presidente. Mas eu peço para que a memória do Ítalo seja lembrada principalmente pelo use o bom senso. Não precisa ter papel, não precisa ter ofício, não precisa ter requerimento, precisa ter bom senso. Obrigado. Obrigado, vereador Ranzi. Peço à vereadora Neca que assuma os trabalhos para a minha manifestação. Eu passo a assumir os trabalhos da mesa para que o vereador Lorival Evelyn dos Santos possa fazer uso dos seus 7 minutos regimentais. É umas pequenas observações que eu vou fazer em relação a algumas respostas de ofícios que fica difícil de entender. Então, há uma situação que responderam da ponte sobre o Rio Saraquá, Rui Saraquá, na RS 130. RS 130 é Estado, né? E a gente solicitou para o Daier, que está lá, um risco iminente de acidente, onde foi um carro, quebrou o parapeito da ponte. E o Daier, às vezes de cobrar da IGR, mandou um ofício nos respondendo que não é atribuição do Daier, é para fazer a solicitação à IGR. Então, no meu entender, é acima da IGR está o Daier. Ele tinha que pedir para a IGR fazer. Vamos fazer novamente o pedido. Por isso que no Brasil não funciona. Estamos esperando, de repente, uma pessoa que caia da ponte, perca a vida lá. Aí vai município, vai DAI, vai a IGR, vai todo mundo correndo para lá. Mas tem que acontecer o acidente. Agora fica essa empurra. O vereador, não é aqui conosco, tem que mandar o ofício lá para a nossa subordinada. Isso não tem cabimento, uma coisa dessa. Isso não tem cabimento. E esse é o nosso Brasil. Da vereadora Ayrton Teixeira. Esse é o nosso Brasil. E as coisas não estão resolvidas. Eu lamento também, vereador Ranzi, vereador Rambo, a resposta da CIL. Ela, senhores vereadores, ela está desmerecendo os vereadores dessa legislatura. Porque os vereadores dessa legislatura não pensaram nos patrões, na elite do comércio. Nem todos, grande parte não quer que seja liberado o trabalho aos domingos. Quer dizer, são liberados, mas com negociação com os representantes dos comerciários. E tem que ser assim. Agora aposto nos vereadores da nova legislatura, que parece que foi uma situação fenomenal no município de Lajeado.
que renovar a Câmara de Vereadores. Estou há 20 anos aqui e muita gente nova veio para cá e passou. Porque falar nos microfones de rádio, vender as ideias por aí, é muito fácil. Depois de sentar na cadeira aqui e legislar para a população, não para certas entidades, certas pessoas que têm interesse. Eu quero ver a nova legislatura. A CIL está apostando muito num candidato que se elegeu. Tomara que resolva os problemas de Lajeado. Quero aprender muito com ele. Quero acompanhar muito esse cara. Tem que aprender. Eu estou 20 anos aqui dentro da Câmara de Vereadores e não aprendi. Então eu quero sentar com ele e quero aprender muito com esse cara. Porque a CIL elegeu essa pessoa. E com certeza ele vai trabalhar para a CIL, para os empresários. Ele não vai pensar na população. Está aqui, está dito, está na resposta. Que invistam no seu empreendimento ou na sua carreira profissional. Muita gente não tem quase nem o que comer dentro de casa. Como vai se qualificar? Se qualquer cursinho custa um monte. Vamos pensar no ser humano, nas pessoas. As pessoas, às vezes, não têm dinheiro para pegar o ônibus para vir para o trabalho. Aí quero obrigar as pessoas a ir trabalhar no domingo, que não tem onde deixar o filho. Vamos primeiro pensar em estruturar esse funcionário, a família, ter uma estrutura, aí sim podemos começar a conversar e liberar o comércio aos domingos. A pessoa vai pagar para trabalhar, tem que pagar para deixar seu filho, tem que pagar o transporte coletivo, tem que pagar a alimentação. Custa mais caro que o dia de trabalho dela, vereadora Helena Teixeira. Quando tiver transporte. E eu vou concordar com isso? Não, me desculpe, não concordo com isso. Tem que ter essa negociação, sim, e o funcionário tem que ser remunerado, ter um plus no seu dia de trabalho para ele poder, no mínimo, empatar com o seu dia de serviço, no domingo. Esse é o meu pensamento, essa é a minha posição, e com certeza, os meus próximos colegas nessa casa, eles vão meditar muito, eles vão pensar muito, eles vão pensar no trabalhador. Espero que nem coloque mais isso em discussão, porque hoje é o comércio. Não esquecemos que tem supermercado, vamos começar a mexer. Hoje o supermercado está liberado, está esquecido. Começa a mexer. A gente também pode começar a mexer em outras coisas que venham a beneficiar o trabalhador. Obrigado, que era isso, vereador. Devolvendo os trabalhos da mesa para o vereador e presidente Lorival Silveira. Vamos para a ordem do dia. Temos vários projetos para ser votados no dia de hoje. Vamos pelos PL primeiro, vereador secretário Hanzi. O 024, pode ser? O vereador líder de governo, Valdir Guiche, está solicitando a retirada do projeto 024, que trata da Guarda Municipal. Ok? Próximo projeto de lei 104, 2020. Por favor, secretário. Vamos lá, a leitura do projeto de lei número 104. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que visa retificar, desmembrar e destinar a área pública para fins de formalização do arruamento da rua
Fridolino José Weisenmann, bairro Moinhos. A proposta visa consolidar e regularizar a situação de fato que se verifica no local há muitos anos, mas que não teve o devido desmembramento da área maior e a destinação para a rua que está projetada para o local. Para tanto, será necessário, primeiramente, retificar a matrícula número 32.693, que corresponde à totalidade da área em questão, visto que as medidas encontradas pela topografia estão diversas daquelas previstas na matrícula. Após, será realizado o desmembramento da área destinada à rua Fridolino José Weisenmann, com 422,91 metros quadrados. Com o desmembramento, será possível alterar a destinação da área desmembrada para bem de uso comum do povo destinado à rua Fridolino José Weisenmann, concluindo-se assim o processo de regularização da rua em questão. A área remanescente manterá a sua destinação de área verde do loteamento Moinhos 1. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa. Atenciosamente, Lajeado, 13 de outubro de 2020. Gláucia Schumacher, vice-prefeita em exercício no cargo de prefeito. Tem o memorial descritivo junto. Tem, aprovado pela CEPLAN, tem o mapa da área, que, apenas interrompido por uma área pública municipal, juntaria com a rua Carlos Expor Filho com a rua Ludwig Rudolf Ewald. Tem uma fotografia do pedaço de chão e o próprio projeto de lei. Deveria de ter também a matrícula do imóvel, tem só um memorial descritivo. Não sei se na original, por acaso, não tem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no original. A matrícula em si, ela não consta. Esperamos que esteja correto. É esse o projeto de lei, senhor presidente. Obrigado. Projeto de discussão. Vereador Marcos. Obrigado. Continue a discussão. Senhor presidente, só para acrescentar, essa nota que eu fiz a respeito da questão da não junção com a rua Ludwig Rudolf Ewald, ela deveria ser reconsiderada, eu acredito, pela prefeitura, para poder dar até maior valor venal e maior acessibilidade para a comunidade local ali. Aliás, é bom reforçar aqui que no governo Luiz Fernando Schmidt, a rua Ludwig Rudolf Ewald, ela teve o final dela pavimentado única e exclusivamente por moradores. E aquele pedaço de chão que é da prefeitura, ainda hoje carece dessa pavimentação. O que tecnicamente é uma vergonha. Obrigado. Ok. Continue a discussão, projeto. Projeto em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto 104, aprovado por todos os senhores vereadores. Próximo projeto de lei número 109. Projeto de lei 109. Vamos à leitura do projeto de lei número 109. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar para a Secretaria Municipal da Educação no valor de R$ 370 mil. Parte do valor será destinado para custear a aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual, EPIs, necessários ao combate e prevenção da Covid-19 e ao funcionamento seguro das escolas. Outra servirá para o pagamento de serviços relacionados à manutenção dos prédios escolares e as adequações necessárias para a aprovação dos Planos de Prevenção e Proteção contra Incêndio, PPCI, no exercício de 2020. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa em regime de urgência, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, 12 de novembro de 2020, Marcelo Calmo, prefeito, tem uma comunicação interna da Secretaria de Educação para a Contadoria, assinada pela secretária de Educação, Vera Lúcia Plain, uma comunicação interna da CEOSP para o gabinete do prefeito com essa questão de suplementação,
consta ali o que se está pretendendo usar cada uma das partes do dinheiro, além da assinatura da servidora contadora Annelise Klein Grisotti a respeito da viabilidade da contadoria. Ok. Projeto em discussão. Só para colocar, agradecer aos vereadores que fazem parte dessa comissão pela agilidade do projeto de lei ser votado no dia de hoje. Nós temos rubrica para outros serviços terceiros, jurídica, por exemplo, normas de segurança, prevenção, combate ao incêndio, tem um saldo de R$ 2.900. E outras rubricas onde estamos tirando dinheiro para os outros serviços terceiros, pessoa jurídica, está saldo de 100 mil, existe um saldo de 727 mil. E outros serviços terceiros, pessoa jurídica, tem um saldo de 567 mil, está se tirando 270. Então, com certeza, senhor presidente, e mais integrantes da mesa e colegas vereadores, mais projetos dessa natureza, onde vir ainda esta casa até o final do exercício. É uma questão de ajuste dentro da própria secretaria. Obrigado. Senhor presidente. Vereador Hansi. Realmente, a gente vê valores que estão sendo movimentados dentro dessas rubricas, né? Elas saem de alguns lugares da Secretaria Municipal de Educação e estão passando para outros. Eu acredito que muito disso também tenha sido em relação a não ter tido as aulas durante esse período. E quando as aulas forem retomadas, é conveniente que o serviço seja prestado da melhor maneira possível. Já falava, inclusive o vereador Hernani Teixeira da Silva também comentou a respeito da utilização dos prédios da Univates como possibilidade para ampliar o atendimento dos alunos na questão da separação, porque a gente não vai poder aglomerar os alunos da mesma maneira que vinha fazendo até então. Então, acredito que a Prefeitura já esteja, eu quero acreditar que a Prefeitura já esteja verificando como será a retomada, porque um dia a vida vai voltar mais ou menos ao normal. E até lá a gente vai ter que fazer algumas alterações, entre elas essas que são, por exemplo, o PPCI. Nós com certeza precisamos muito mais que esses 50 mil para adequar a estrutura das salas de aula, que foram, muitas das vezes, casas transformadas em escolas. Puxadinhos transformados em escolas. Obrigado. Projeto que continua em discussão. Projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Próximo projeto de lei. Projeto de lei 110/2020. Por favor, a leitura, senhor secretário. Projeto de lei número 110. Justificativa. Encaminhamos a essa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que altera a Lei número 11.059, de 3 de setembro de 2020, que denomina de Rua Luiz Guilherme Kaufmann a via pública localizada no loteamento Centenário 5, bairro Imigrante. A denominação da rua foi proposta pela Câmara de Vereadores através do projeto de lei CM número 36, convertido na Lei 11.059, de 3 de setembro de 2020. Ocorre que o setor de cadastro imobiliário do município identificou que, apesar do loteamento chamar-se Loteamento Centenário 5, a rua efetivamente está localizada no bairro Imigrante. Desta forma, o bairro correto ao qual pertence é o bairro Imigrante e não o bairro Centenário, como constou erroneamente na redação original da lei. Diante das argumentações acima expostas, solicitamos a apreciação da proposta pela Casa Legislativa para que possa ser devidamente identificada e localizada pelos órgãos de cadastro. Atenciosamente, Lajeado, 19 de setembro de 2020, Marcelo Calmo, prefeito. E aí tem um mapa da área que, por alguns metros, coloca essa rua no bairro Imigrante. Projeto em discussão. Simples correção, tranquilo. Continua em discussão. Projeto em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Vamos ao projeto CM. Projeto CM 037/2020. Por favor, a leitura. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto. Em votação, pedido de vista do vereador Hansi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Aprovado para ver o voto contrário do vereador Salve. Próximo projeto de lei
049/2020. Por favor, a leitura. Senhor secretário. Projeto de lei número 49, mensagem justificativa. Considerando a necessidade da agilidade na entrega de documentos e mercadorias, cada vez mais o serviço de motoboys é solicitado para transporte de documentos, mercadorias, efetuar serviços de bancos, correio, cartório, fórum, farmácia, enfim. É bem amplo esse serviço para retiradas e entregas de documentos e mercadorias. Diante da recente pandemia e valorização do serviço de teleentrega, foi e está sendo crescente. Como objetivo de facilitar a entrega e retirada de encomendas por parte dos motoboys, essa vereadora pede a demarcação de vagas de estacionamento específico para esses profissionais. A cada 10 vagas de estacionamento exclusiva para motos, 10% das vagas. Atenciosamente, Arilene Maria Dalmoro, vereadora. E o próprio projeto de lei. Projeto em discussão. Vereadora Neca. Eu penso que a mensagem justificativa ela está bem clara e nós fui procurada por várias pessoas que fazem esse tipo de transporte e realmente ele está aumentando a questão de farmácia, serviço de banco, enfim. E a dificuldade deles, principalmente nas ruas centrais, é não ter estacionamento. A entrega já se pega um motoboy porque é pela agilidade, pela facilidade e pela rapidez. Mas, quando não encontra estacionamento, causa um transtorno bastante grande. Então, é um projeto bastante simples, ele não é oneroso, onde tem 10 vagas, apenas uma fica demarcado para utilização, então, desses profissionais, e eu gostaria realmente que esse projeto fosse aprovado, porque beneficiaria não só quem trabalha, mas também quem utiliza desses serviços. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Vereadora Mariela. Eu tenho uma pergunta, vereadora Neca. Como tu identificaria quem está em serviço de teleentrega, motoboy, enfim, como tu identifica quem está ali? Quem é? A maioria dos motoboys, eles na própria moto, eles têm já a questão dependendo do que eles transportam, mas isso talvez através de uma regulamentação, alguma coisa, poderia se exigir alguma carteira. Mas aí é um segundo passo, né? Porque se não existe um local determinado para eles, não tem por que eles terem uma identificação. Então, isso seria uma consequência. Eu sugiro aos colegas que a gente segure, vereadora Neca, e complemente ele, porque se a gente simplesmente disser que 10% das vagas são para motoboys, ficar livre quem é motoboy, quem não é, quem entrega documento, quem não entrega, quem está de mochila, porque hoje o serviço de teleentrega é muito variado. É muito grande também. Então, eu acho que a gente precisa complementar esse projeto, porque senão ele vai ficar muito vago e a gente acaba aprovando um projeto que depois ou chega no executivo e eles acabam vetando, a própria população fica duvidoso. Assim. Pede vistas, vereador? Pede vistas? Peço vistas. Começou a discussão do projeto, não tem pedida de vistas. Vereador Hansen. É que ele veio... Certamente, vereadora Neca, tem que ter regulamentação, o projeto. A palavra está com o vereador Hansen, vereador Blau. Tudo bem, senhor presidente, é uma questão de ordem. Se o plenário concordar e nós melhorar o projeto, porque senão nós vamos aprovar um projeto que não vai ser colocado em prática, então o prefeito vai vetar. Se nós puder ajudar a colega vereadora, melhor. Se o plenário assim entender, eu não vejo por que não, né, presidente? Questão de bom senso da Vossa Excelência em concordar. Vereador Hansen. Com certeza tem que ser regulamentado, tá? Mas uma das questões que muito provavelmente deve estar sendo observada nesse momento é que, e aí, vereador Salve, pode me corrigir, você acompanhou sempre muito a questão do transporte, do serviço da estacione, que vai ser onde é que vai ser mais afetado nessa questão de entregas e necessidade de vagas, o vereador Paulo Tori, da mesma maneira.
o estacionamento de motos ele não é cobrado. E aí ocorre que as pessoas deixam as suas motos o dia inteiro ali. Então, a bem da verdade é que passaria a ser criado, na proporção de a cada 10 vagas uma, então seria 10 uma primeira vaga, uma vaga rotativa. Bem da verdade é isso. Porque hoje nós temos 100% das vagas que as pessoas podem chegar e deixar a moto estacionada 24 horas, sobre 24 horas, 7 dias por semana. E nunca vai ter alguma cobrança, nunca vai ter alguma sanção. Ao contrário do que acontece com os carros. Notadamente, isso acontece nas áreas que são administradas pela Estacione. Que, enfim, a gente está enviando ofício para começar a pintar melhor as faixas. Ok, vereador Valdir Dias. Eu, da mesma forma, vejo, vereador Arlene, dificuldades. O entregador, há uma preocupação em cima disso. Mas, muitas vezes, quando há encomenda, praticamente o cliente já fica no aguardo e a coisa vem. Por exemplo, se eu tenho o estacionamento aqui na ponta, mas a minha entrega é lá em cima, na farmácia, dificilmente eu vou deixar aquele lugar. Outra, quem vai... Se eu chegar lá, não tem lugar para mim. Tem que aumentar, tem que ter uma identificação para isso. Eu vejo dificuldade por parte da administração nesse sentido, fazer o cumprimento. Ele não vai deixar a moto aqui na ponta e vai subir a pé na esquina, porque o estacionamento da motoboy é aqui embaixo na esquina. Então, eu vejo bastante dificuldades quanto à praticabilidade. Continua a discussão, projeto. Projeto em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado com voto contrário da vereadora Mariela. Próximo projeto CM 067. Por favor, a leitura, senhor secretário. Só um momentinho. Vamos lá. Senhor presidente, entendo que os nomes de rua podia ser lido só o cabeçalho e colocar a votação em bloco. Consultar o plenário. Se os vereadores entenderem que os 3 projetos de nome de rua pode ser lido só o cabeçalho, ok? Por favor, senhor secretário, então, os 3 projetos que denomina a rua, por favor, a leitura só do cabeçalho. Projeto de lei CM número 67, denomina de rua Mário Alfredo Bender, uma via pública localizada no loteamento Jardim Bom Pastor, no bairro Bom Pastor. Projeto de lei do vereador Valdir Sérgio Guiche. Projeto de lei CM número 68, denomina de rua Maidir Dat, a rua A4, localizada no loteamento Dat, bairro Centenário. Projeto de lei do vereador Fabiano Bergman. Projeto de lei CM número 69, denomina de Rua dos Pardais, a Rua F do loteamento Coliseu e Montanha 3 do bairro Bom Pastor e Rua G do loteamento Montanha 3A do bairro Montanha e seus futuros prolongamentos. Senhor presidente, esse teria que ser votado separado porque tem que votar o veto primeiro. Ou vota o veto junto? Vota o veto junto. Junto, concordo. O veto ao projeto de lei número 52. Na oportunidade que eu saúdo, encaminha anexa mensagem de veto ao projeto de lei CM 52, que denomina de Rua dos Pardais a Rua F do loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor, e a Rua G entre os loteamentos Montanha 3, Montanha 3A do bairro Montanha e seus futuros prolongamentos. Então, a votação ela deve ser para acatar tanto os projetos quanto o veto. Isso? Isso. Ok. Por favor, vereador Salves, que interessa, justifica o veto. O veto é a questão ali da questão de o bairro. Né? Divisa dos bairros. É a divisa. Então, assim, acatar o veto, isso. Ok. Vamos votar o veto, então, que aí fica mais... Tranquilo. Vereadores a favor do veto. Ao PL 052. Permanecem como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado, acatado o veto por todos os senhores vereadores. Agora,
A votação dos projetos, os 3 projetos, 67, 68 e 69, que denominam nomes próprios de ruas. Vereadores, a favor, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Por favor, senhor secretário, projeto CM 070, por favor, a leitura. Ok, em colocação, o pedido de vista do vereador Antônio Marco Schaeffer. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado o pedido de vista do projeto CM 070 por todos os senhores vereadores. Tem o destaque, senhor presidente. Eu não sei se deixamos para... Vamos votar os requerimentos. O vereador Sérgio não está aí? É dele, né? Acho que é conveniente deixar para ele. Senhores vereadores, o pedido de destaque foi do vereador Sérgio, o requerimento dele. Consulto os senhores vereadores esperar o retorno, já que ele está de atestado no dia de hoje, ou a gente discute hoje? Aguardo. Não é Aguardo. segredo exatamente. Aguardar o retorno. Ok. Votação dos requerimentos. Alguma votação em separado? Algum destaque? Votação em bloco. Vereadores a favor, permaneçam como estão. Caso contrário, se manifestem. Requerimentos aprovados por todos os senhores vereadores. As comissões, reunião. Segunda-feira, mesmo horário. Segunda-feira, às 8h30. Algum aviso geral? Algum aviso? Gostaria de comunicar... O vereador Salve me comunicou agora que faleceu a senhora Maristela Demarche, que foi por vários anos diretora do Tília Correia de Lima. Então, a pedido foi comunicado, vereador Salve, e a gente está comunicando aos demais vereadores de comunidade o falecimento da dona Maristela Demarche. Ok? Mais algum aviso? Um voto de pesar para a família. O vereador Salve propôs um voto de pesar para a família. O velório é fechado. Velório só para a família. Okay. Em progresso, isso. Isso. O vereador Salve propôs um voto de pesar em nome da Câmara de Vereadores para a família. De acordo, senhores vereadores? De acordo. Ok, secretária, será encaminhado. É isso. Aviso, explicações pessoais. Inscrito o vereador Hildo Salve e vereador Hanzi. Vereador Hildo, por 2 minutos. Senhor presidente, demais colegas, rapidinho só pedir, então, talvez que o vereador Hanzi pudesse reunir, a gente dar uma olhada nesse projeto 37 e poder ver o porquê de vistas e, se é possível, votar ainda esse ano. No mais, seria isso. Obrigado. Sim. Vereador Hanzi. Senhor presidente, nós estamos aí... Bandeira vermelha, né? Bandeira vermelha. Vou repetir o que eu já falei. Nunca é demais falar o que é certo. Nunca nos disseram que nós não pegaríamos o coronavírus, que nós teríamos que nos cuidar, que nós teríamos ter afastamento. Mas nunca nos disseram, vocês não pegarão. E o principal motivo disso era para achatar a curva. Foi o que foi dito, né? E especialmente no município de Lajeado, nós estamos com 10 leitos na UTI Covid. Nós estamos toda hora beirando aí a ocupação de 100%, que não é novidade. Todos os dias de manhã eu saio, antes de sair de casa, dou uma olhada lá como é que está o leito, a ocupação, a taxa de ocupação, que acaba sendo um cálculo bastante simples, né? Tem 10 vagas, 100%. Tem 8 pessoas, 80%, 9 pessoas, 90%, 10 pessoas, 100%. Nós estamos sempre na berlinda. Nosso município já chegou a ter, e isso por uma questão de transparência, eu estou usando esse espaço, já chegou a ter
15 vagas de UTI Covid. Mas mais, ela já chegou a ter 18 vagas de UTI Covid. Isso já aconteceu no nosso município. E nós retrocedemos as 10 vagas. Um dos fatores que é analisado para levar em consideração que a nossa bandeira será vermelha é justamente a disponibilidade de leitos. Então, não dá para reclamar que o vizinho pegou Covid, que a vizinha pegou Covid, se daqui a pouco a gente não está conseguindo atender as pessoas porque órgãos públicos não usaram o tempo que disponível tinham para se organizar e acabam não podendo atender as pessoas. Achatar a curva, eu acredito que as pessoas estão fazendo. Eu sempre digo, não tome chimarrão junto com outras pessoas. Teu núcleo familiar ainda vai lá, aquele que tu convive todo dia. Mas acho que a prefeitura deveria repensar, até porque 12 milhões de reais foram recebidos para o combate à Covid. E isso inclui não termos aí só 10 leitos à disposição no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ranzi. Falando em Covid, senhores vereadores, nós temos o assessor, o Ranzi, com suspeita. Os dois. Rodolfo, os dois assessores com suspeita. Nós temos o vereador Éder, confirmado, e temos o vereador Sérgio Knipoff com suspeita. Então, a mesa diretora, a gente vai analisar muito bem a próxima sessão, que pode voltar a ser virtual novamente. A gente vai acompanhar as semanas, a situação que está ocorrendo. Se persistir, a assessora do Marquinhos também, se persistir, é quase que certo, 100%, que a gente vai voltar às sessões virtuais. Para a nossa preservação e preservação de todas as pessoas dessa casa. Ok? Convocando a próxima sessão para o dia 8 de dezembro de 2020 e invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.